Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast favorito de todas as segundas-feiras, impreterivelmente às 8h30 da noite. E aqui hoje a gente está trazendo o Dr. Pedro Eric, que vai bater um papo com a gente sobre ele, o tinhoso, o coisa ruim, o capeta, né? E a gente vai hoje então falar. Não, assim, não, isso inclusive até vai ser bom pra gente tirar dúvidas a respeito exatamente disso, entre outras coisas, né? A gente vai falar sobre o anticristo. Para quem não conhece, o Dr. Pedro Eric, ele é a PhD em Relações Internacionais, se não me engano, e ele é conhecido nas redes por ser o autor por gerenciar o blog Thyself, O Lord, onde ele vai trazendo vários textos aí sobre sobre aquilo que o Gustavo resumiu no título do podcast dele, né? O estado da igreja, né? Como que estamos aí. Eu conheci o Dr. Pedro Eric pelo podcast do Gustavo, né? Do Gustavo Abadi, o do estado da igreja. E gostei muito e passei a acompanhar o site por conta disso também. E assim, cada postagem é um mini infarto que a gente sofre. Mas isso porque o Pedro Eric faz um bom trabalho. Mas enfim, vou deixar ele falar um pouquinho aí pra gente, pra gente. Doutor Pedro, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece e vamos lá. Oi, muito obrigado pela oportunidade. Espero que você esteja me ouvindo muito bem. A gente vai falar um pouco de anticristo, né? Aqui é um assunto que eu vou relatar para você. É um assunto ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil. E, bom, eu tenho um PhD em Relações Internacionais, tenho uns 5 livros publicados no Brasil. O mais conhecido dele é Teoria e Tradição da Guerra Justa, mas também tem um livro de Ética Católica para a Economia, que foi lançado mais recentemente, né? Além disso, tem um livro de contos infantos juvenis É mesmo? para alunos cristãos, chamado Contos sobre Escola Moderna e Alunos Cristãos. São 12 contos para crianças de 12, infantos juvenis, 12, 13 anos, para enfrentamento dos problemas que a gente encontra hoje nas escolas, né? Que Quem bacana. fez o prefácio desse livro infantil foi o Dr. Miguel Najib, da Escola Sem Partido. Maneiro. E quem fez o prefácio da Ética Católica para a Economia foi o ministro Ives Gandra Martins Filho. Nossa. Então a gente tem aí alguns livros, tem outros livros sobre comércio exterior, mais ligado à área de economia. Agitação, né? É. E eu tenho um certificado em teologia pelos Estados Unidos, e aí a gente vai hoje tratar de um assunto bem interessante, que é anticristo. Vocês podem falar quando é que eu devo começar aí a falar, se eu vou começar por perguntas ou eu vou falando assim de Não, cara. o senhor pode começar a exposição e aí, à medida que as perguntas forem surgindo, seja aqui entre a gente, ou se tiver uma pergunta interessante no chat, eu peço licença e coloco aqui pra gente, né, tirar dúvida. Beleza. Então, a primeira coisa que tem que ser dita aqui para você e para o pessoal que está ouvindo é que eu vou tratar do assunto do ponto de vista católico, certo? Então, Sim. existe toda uma versão de anticristo do ponto de vista protestante, né? Inclusive para os protestantes, no início da formação da igreja protestante, o anticristo era visto como a própria igreja católica, né? Então, o anticristo era a igreja e o papa, o próprio anticristo. Mas eu não vou tratar desse tema aqui, né? Existem outras teorias protestantes sobre o fim dos tempos, que são diferentes da teoria da igreja católica. Não vou tratar disso aqui. O ponto de vista que eu vou falar aqui para vocês é o ponto de vista católico do anticristo, tá? Essa é a primeira coisa que tem que ser dita. Bom, como eu ia falando, o assunto anticristo é ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil, como tudo no cristianismo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, obviamente, veio para salvar, não todos, mas muita gente, né? E ele não pode depender que as pessoas sejam Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para poder entender a teoria dele. Então, o simples também Justamente. entende o que é o cristianismo, né? Conseguir explicar, certo? Então, por que o assunto anticristo é um assunto fácil? Vou começar pela parte fácil da história. Porque pela
própria palavra, né? Anticristo é o anticristo, certo? Então a gente vai ter que definir o que é Cristo. O que é Cristo? O Cristo é a verdade, a justiça, o amor e o belo, né? Ele tem essas 4 qualidades, né? Ele é a verdade, ele é a justiça, é o amor e é a beleza, né? Então, tudo que for o contrário disso, né? Ódio, injustiça, feiura, né? E mentira, já não é Cristo, certo? Outra coisa que o catolicismo ensina é que, além de ser a verdade, o amor, a justiça e o belo, o Cristo ele é a relação dessas coisas. As coisas não são isoladas. Então, para você praticar o amor, você tem que praticar a justiça, certo? E tem que praticar a verdade, e tem que defender o belo. Para você defender o belo, você está envolto do amor, da verdade e da justiça. Então, essas coisas têm uma relação muito próxima, né? O anticristo, ele separa essas coisas. Então, se você vê a ideia da caridade dissociada da justiça e da verdade, isso já não é Cristo. Boa. Certo? Entendeu? Ou você vê a justiça dissociada do amor, também não é Cristo, né? A beleza dissociada da verdade também não é Cristo. Você vai numa casa, num castelo belíssimo, de um cara muito rico, aquilo ali pode ser o anticristo mesmo, sendo muito bonito, porque ele está dissociado da justiça, está dissociado da verdade, certo? Então, a primeira coisa do anticristo é que ele é um assunto fácil para quem sabe o que é Cristo, certo? Para quem sabe o que é Cristo. Então, o anticristo é aquela pessoa que é o contrário de Cristo. O que é Cristo é a verdade, o amor, a justiça e o belo, certo? Conjugados, né? Conjugados em conexão, como a Igreja Católica fala, que é um tecido sem emenda, né? Não tem costura, quer dizer, as coisas estão sempre juntas, certo? Por exemplo, no meu livro Teoria da Guerra Justa, por que eu faço guerra justa? Porque, na verdade, a guerra justa é um ato de amor. É um ato de amor, é um ato de caridade que eu estou fazendo, entendeu? Naquele então, sentido que o Chesterton fala de que o soldado não luta por ódio que está na frente dele, mas por amor ao que está atrás dele, né? Por que eu vou atrás? Do que eu combato? Por ódio ao pecado, o ódio à injustiça, né? Isso é o ódio à injustiça é um amor pela justiça, né? Isso. Então, isso a gente tem que lembrar desse primeiro ponto, né? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai dizer que o anticristo é uma coisa fácil de definir, que é uma coisa que é contrária a Cristo, né? É claro que a definição de Cristo vai passar por muitas dificuldades teológicas, mas dos acadêmicos, mas isso é uma verdade simples, certo? Outra coisa importante é que todos nós vivemos em combate. Nós somos a igreja militante, certo? Então, todos os seres humanos, eles vivem em combate contra o pecado. Então, esse combate contra o pecado é um combate contra o caminho do anticristo. Vocês estão entendendo, certo? Contra o que é injusto, contra o que é feio, contra o que é mentira, né? E nisso, obviamente, o Cristo e a verdade bíblica é aquela que o demônio existe. Então, todo cristão tem que reconhecer que o demônio existe, certo? Certo. E uma vez eu vi uma frase bem interessante, que é assim: você não vai encontrar o demônio negando a Cristo, dizendo, Cristo não existe, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Cristo, para ele, é uma realidade muito crua, é como se fosse uma topada no pé na pedra, é uma realidade muito crua para ele. Então, ele não. Sim. O demônio não é ateu, certo? É isso que eu estou dizendo. O demônio não é ateu. Ele reconhece, ele sabe o que ele está combatendo. Ele sabe o que ele está combatendo. Então, como dizia o padre Vianney, se você na sua vida nunca teve dificuldade, nunca carregou uma cruz em nome de Cristo, é porque você seguramente deve estar andando do lado do capeta. Você entendeu como eu estou dizendo? Se você não enfrentou nada na sua vida, uma cruz por causa de Cristo, tem algo errado. Porque você está andando do lado do capeta, né? Então, por isso mesmo que todo cristão deve reconhecer quando alguém diz assim: eu estou defendendo o lado de Cristo, eu estou fazendo isso em nome de Cristo. A primeira coisa que o cristão tem que
perguntar é: cadê a cruz? Certo? Certo. Qual é a cruz que você está carregando? Porque sem cruz não tem Cristo. Quer dizer, sem sofrimento, sem aquele enfrentamento do mal, né? Não tem Cristo, não tem como cristão se reconhecer como do lado de Cristo, ok? Certo. Bom, aí a segunda parte da minha apresentação eu vou fazer como eu faço nos meus livros, né? No livro de economia, como no livro de guerra justa, os que eu falo é sobre o que diz a Bíblia, né? Sim. O que a Bíblia fala de anticristo, ok? Porque na Igreja Católica a tradição e a Bíblia estão no mesmo patamar, né? Para os protestantes só teríamos a Bíblia como fonte de informação, né? Então a gente pode começar pela Bíblia normalmente como católico, né? E a palavra anticristo na Bíblia só aparece nas cartas de São João, na primeira carta de São João e na segunda carta de São João. Então a palavra anticristo só aparece são 3 vezes na Bíblia, sempre nas cartas de São João, na primeira carta de São João, na segunda carta de São João. E ele tem uma ideia de anticristo que é uma ideia que permanece, mas que ela vai ter algumas, vamos dizer assim, aprimoramentos em outras passagens bíblicas, certo? Então, qual é a ideia das cartas de São João que temos do anticristo, né? É uma ideia de que o anticristo são muitas pessoas, são todos aqueles que estão no caminho do mal ou defendendo, combatendo Cristo, né? E especialmente o que ele chama, que toda a Bíblia chama, inclusive o Cristo, de falsos profetas. Então, você viu um falso profeta, né? Esse é o anticristo, porque ele está querendo se posicionar como Cristo, defendendo. Se ele defender, por exemplo, o amor sem a justiça, ele é um falso profeta, certo? Porque ele não está defendendo a abordagem de Cristo. Então, nessas passagens das cartas de São João, a impressão que dá do anticristo é que são muitas pessoas, eles já estão por aí, quer dizer, já estavam lá na época de São João, né? E continuam entre nós, e essa ideia de que eles continuam entre nós permanece, certo? A doutrina da igreja. E são muitos, são todos os falsos profetas, égides, certo? É como se fosse um espírito que permeia, né, todo mundo que vai contra a mensagem do Evangelho. Exato. Você combater, do ponto de vista católico, você combater o Cristo ou a sua igreja, né? Que na versão católica só existe uma igreja, né? Combater o Cristo ou a sua igreja, você estaria do lado do anticristo, ok? Então essa é a primeira ideia de anticristo como uma coisa que são os falsos profetas, os hereges, os que negam Cristo, os que combatem Cristo, certo? Que a gente vai ver na Bíblia. E aí depois a gente parte para Mateus 24, que é quando Cristo está falando do fim dos tempos, certo? Eu aconselho todo mundo a ler capítulo 24 de São Mateus, que não é uma leitura fácil, certo? Não é uma leitura fácil, porque Cristo está falando ali, ele começa falando que o templo de Jerusalém será destruído, e isso é verdade, né? Não sei se vocês sabem, do ponto de vista histórico, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, foi destruído pelos romanos no ano 70. Então, Cristo está falando que não vai sobrar pedra sobre pedra, ele está mostrando para os apóstolos que ele vai ser destruído o templo. E aí ele começa a falar do fim dos tempos. Então, às vezes a pessoa lê aquele capítulo supondo que ele está falando só daquela destruição do templo na época dos romanos. Aí, na minha leitura, ele está falando dos fim dos tempos mesmo, e como os apóstolos que foram escrevendo não conseguiram entender muito bem e foram colocando ali as palavras dele, né? E fica meio que misturado sobre o fim do templo com o fim dos tempos, né? Então, Jesus Cristo vai citar uma passagem do profeta Daniel, que é um dos profetas mais assim, brilhantes do Velho Testamento, né? Os mais brilhantes para o cristianismo, certamente, é o profeta Isaías e o profeta Daniel, né? O profeta Daniel supostamente previu a chegada de Cristo, inclusive com datas, né? Você pode encontrar isso
na internet. Então ele vai citar assim, que quando você vê aquilo que Daniel citou no capítulo 9, 27, né, que ele vai dizer assim, a abominação da desolação, o que é isso? Você vai ver o fim dos tempos, quando o templo da igreja de Cristo foi usado para o paganismo, ou foi usado para outra religião. Entendeu? Então, no fim dos tempos, a igreja de Cristo, né, a gente vai chegar aqui talvez aqui na nossa conversa com o Futoshi, né, que ele vai chegar que o Papa não vai mais ser eleito em Roma, quer dizer, a Roma vai ser dominada pelo poder do anticristo. Certo? E outra coisa muito importante que Cristo fala, que São Paulo vai falar, é que o anticristo vai ter poderes quase milagrosos. Ele vai fazer feitos fantásticos. Sim. Então, o que é aquela ideia? Por que eu passo de um anticristo que pode ser muitas pessoas para uma pessoa que vai representar todo o mal nela, e ele vai ter superpoderes, ou poderes quase milagrosos, que nas palavras do Cristo vai convencer inclusive os fiéis, os eleitos, vamos dizer assim, certo? Então, inclusive os fiéis vão ser levados pelo anticristo para o mal. Então, outra coisa interessante é que a presença do anticristo vai diminuir em muito o tamanho da igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. O número de pessoas que vão ser fiéis a Cristo vai ser muito pequeno na presença do anticristo, porque muitos vão ser convencidos por ele. Certo? Ele vai ter um poder que os outros anticristos, os falsos profetas, não possuem. Ok? Sim. Então, ele vai dominar a própria igreja com uma representação ou dele próprio ou de um Deus que não é Cristo, né? Ou Deus Pai, né? Sim, entendido? Sim. Esse é o principal capítulo para análise das palavras de Cristo para o fim dos tempos, é certamente Mateus 24, para quem quiser seguir na Bíblia, tá? Aí depois, na Bíblia, a gente vai passar para outra parte, que são as cartas de São Paulo, especialmente Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Certo? Por que é importante essa parte do São Paulo? Porque ele vai trazer algumas características, tanto do anticristo como do fim dos tempos. Certo? E a primeira coisa que ele diz é que antes da vinda do anticristo, ou no momento da vinda do anticristo, ninguém sabe muito bem pelas palavras dele, se é no momento ou se depois, né? Vai ter uma grande apostasia entre os fiéis, quer dizer, enorme apostasia. Então, a apostasia, inclusive, da hierarquia da igreja, né? Que vão renegar Cristo. Então, nesse momento, é que vai aparecer o anticristo, durante essa enorme apostasia, né, no qual a igreja vai quase desaparecer mesmo, né? Certo. Em termos de representação física. Então, é depois dessa enorme apostasia que vai vir aquilo que São Paulo chama de o homem do pecado, o filho da perdição. E São Paulo também diz que ele vai ter grandes poderes. Então, você tem uma ideia de que não é muita gente, pode ser muitos falsos profetas, mas que vai existir um filho da perdição, dito por Jesus Cristo e por São Paulo, que ele vai ter muitos poderes e que vai vir durante uma enorme apostasia da igreja. Ok? Então, essa concepção aí de anticristo como uma pessoa só, representado todo o mal, ou o inimigo completo de Cristo, ou o completo anticristo, certo? Em todos os seus fatores, ok? E aí tem mais uma passagem interessante, quem gosta de simbolismo de Bíblia, né? E o Apocalipse o Apocalipse é puro simbolismo, né? No qual a passagem interessante para o fim dos tempos, ou para o anticristo, é o Apocalipse 13, capítulo 13, que tem a história que
e o demônio vai insinuar uma grande fera, uma fera do mar e uma fera da terra. Então, seria naquele quadro que você mandou para anunciar aqui a nossa conversa, seria aquele anticristo que está representado naquele quadro lá, o demônio está insinuando ele, está levando a mão dele, se você lembra da imagem, né? Sim, sim. Aquele quadro ali está na Catedral de Oviedo, né? Um quadro de Lucas Signorelli, um negócio assim, que ali é o anticristo, e o demônio é que está comandando a mão dele. Então, em Apocalipse 13, tem essa história de que essa fera será dominada pelo demônio, né? Conduzida pelo demônio, e vai ter também muitos poderes. E aí, no meio do texto, tem uma frase muito interessante que alguém vai dizer assim: quem é maior que esta fera? Quem é maior que essa fera? Né? Para quem sabe de simbolismo um pouco, o nome São Miguel, que é o líder dos anjos da igreja, o nome Miguel quer dizer quem é maior que Deus. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer ali? Essa fera vai brigar com São Miguel, com a milícia celeste. Quem é maior que a fera, quem é maior que Deus. Eles vão numa disputa final. Então, essa passagem do Apocalipse 13 é bem interessante para quem conhece um pouco do simbolismo. E lá também tem o negócio do número 666, né? Sim, é muito comentado aí. Essa aí seria uma referência à Batalha do Armagedon, essa batalha aí de São Miguel com a fera? Certamente tem essa ideia de uma batalha final, né? Uma batalha final. E é um pouco que o Futoshi vai falar no argumento dele, né? Aí, essa é a Bíblia. Não sei se vocês conseguiram seguir o que eu falei aqui. Nós temos uma visão de que existem muitos anticristos, né? Inclusive nós podemos ser anticristos quando a gente conduz pessoas ao anticristo, né? Facilita o caminho do anticristo, né? Não mostrando a verdade, não mostrando o amor ligado à justiça, né? Endeusando o feio. Hoje é muito, muito comum na televisão, se vocês percebem, o endeusamento do que é feio. Sim, né? Com certeza. Sim, isso é impressionante isso. É só você ver quanto de fã que a gente tem. Todo mundo aqui endeusando os feios. Pode falar, desculpa. Eu tinha até uma teoria que a Regina Casé devia ser presa, porque ela fazia um endeusamento. Sim. Pode crer, cara. Aquela ali, cruz credo. Ela faz um endeusamento do que é feio, o que é pobre, o que é sujo. O tempo todo. A carreira o carro-chefe dela é isso aí. Música ruim, gente feia, coisa feia. E se orgulhar disso, né? Entendeu? E se orgulha disso. Isso é facilitar o caminho do anticristo, você entendeu como é que é? Então você está ensinando. E se você for ver os filmes infantis, tem duas crianças pequenas, os filmes infantis é tudo monstro. É Família Addams, é o Monstro 1, o Monstro 2. Eu tenho que selecionar. O próprio Shrek. O Shrek foi... Shrek. O Shrek foi meio que eu acho que foi, não sei se foi o início, mas um marco assim disso aí. Porque normalizou tanto a questão do monstro quanto a questão de como assim, a paródia como o único jeito de entender, por exemplo, aqueles contos de fada, né? E você hoje normaliza o feio, pega o conto da Branca de Neve, endeusamento agora da bruxa, endeusa o que é feio, inverte a história normal para fazer o endeusamento do que é feio, sujo e errado, né? Não sei se vocês lembram também de uma música do Chico Buarque chamada Bom Conselho. Depois vocês pesquisam na internet. Essa música Bom Conselho é justamente isso. O endeusamento do errado. É o endeusamento do que é errado. Certo? Eu vou para a rua e bebo a tempestade, ele diz na música. Então eu estou ali, eu quero é o mal mesmo. Entendeu? Eu quero é o mal mesmo. Então, para quem tem essa coisa na pele, de saber o que é o anticristo, foge dessas coisas. Hoje em dia, nem abrir a televisão mais, né? Você não consegue assistir futebol. Hoje em dia, se nego não falar uma coisa que facilita o caminho do anticristo, né? Verdade, não cara. Não dá mais, nem para assistir futebol mais, né? É verdade, então, cara. Não dá. Né? Até propaganda de jogo, que eu acho engraçado, eu dou entrevista sobre o mercado financeiro, né? E eu digo que o mercado financeiro hoje virou um grande Sporting Bet, né? Sporting Bet.
E as propagandas de Sporting Bet é de gente na favela fazendo aposta em jogo. Cara, o cara tem que trabalhar, bicho. Você entendeu? Então você tem uma coisa que perturba ainda das pessoas mais simples. O cara que deve estar com dinheiro sobrando, não o contrário, né? Você entendeu? Mas ele vai fazer a propaganda do Sporting Bet, ele mostra o cara popular, na favela, mal vestido, fazendo aposta em jogo. É um negócio louco, cara, é um negócio doido. Então, a gente tem que aprender a reconhecer o anticristo. Não precisa que o anticristo apareça para a gente reconhecer o que representa o caminho do anticristo, certo? Então, essa é a grande lição inicial número 1. Mas, exatamente, eu acho que existe, ou vai existir, o anticristo, né? O grande homem do pecado, o homem da perdição, filho da... Né? Isso no final, depois de uma grande apostasia, né? A igreja, no seu catecismo, ela diz isso lá no parágrafo do catecismo 675, exatamente isso. Que antes da vinda de Cristo, a igreja vai fazer uma grande apostasia, ela vai se quase destruir. Certo? Então, é uma coisa que está consolidada no pensamento da tradição e da Bíblia na Igreja Católica. Certo? Agora, saindo da Bíblia, a gente pode sempre citar as duas colunas mestras do pensamento católico e do protestante também, né? O protestante é muito apegado a Santo Agostinho, né? E por causa dessa questão da grande força da graça que ele colocava na sua teologia. A gente vai falar um pouco do que dizia Santo Agostinho, uma coisa meio rápida, e Tomás de Aquino, né? Agostinho falou que antes da chegada do anticristo, o demônio vai estar solto. O que quer dizer isso? Ele já está solto, né? Mas assim, a gente tem algumas visões de Nossa Senhora que dizem que Deus, lá no final do século XIX, permitiu que o demônio ficasse mais livre para dominar o mundo. Certo? E Santo Agostinho vai dizer justamente isso. Antes do anticristo, o demônio vai estar solto, vai estar mais solto. São Paulo já disse que o demônio está solto, mas aqui no Santo Agostinho é uma coisa que ele vai ser permitido ficar mais solto. Certo? Vai dominar mais as almas do mundo. Né? E aí, com esse domínio mais amplo do demônio, vai surgir o anticristo, que vai arrastar, inclusive, os eleitos. Obviamente que tem que ser dito que o anticristo vai ser derrotado. Certo? Numa batalha final, mas ele vai ser derrotado. Isso tem que ser colocado na cabeça dos fiéis para que eles não percam a esperança, né? Vou morrer e tal, né? Mas ele vai ser derrotado, quer dizer, como tudo o que é errado, vai dar errado. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, sempre dizer, né? O erro vai dar errado. Se você fizer uma coisa errada, vai dar errado, certo, filho? Se você trair sua mulher, vai dar errado. Se você não corrigir seu filho, vai dar errado. Entendeu? Não vai ficar por isso. Vai dar errado aqui mesmo, na terra, você vai pagar, né? Então, o erro do anticristo, obviamente, também vai dar errado, né? Aí em Tomás de Aquino, o que ele vai dizer é o seguinte, que o anticristo é uma pessoa só. E é aquele que está imbuído de toda a representação da maldade. Quer dizer, toda a representação da maldade está no anticristo. Isso não quer dizer que ele é um cara feio, nojento, não é isso. Ele vai convencer você. Exatamente, ele vai convencer você. Né? É claro que ele vai ter que usar um cordeiro vestido de lobo, né? ou o contrário, né? E ele vai convencer você. Ele vem bonito. Aqui eu recomendo um livro do padre Robert Benson, O Senhor do Mundo. Anotem aí que é muito bom, que ele vai mostrar isso. O Senhor do Mundo? É um livro sobre o Senhor do Mundo, padre Robert Benson. Eu tenho um artigo publicado na Inglaterra sobre esse livro, que é bem interessante. Esse livro sobre uma distopia. Né? No meu artigo eu comparo o Robert Benson com o George Orwell e o Thomas Huxley. Né? São 3 distopias. E no meu artigo
mostrar que o Deus do muçulmano não é o mesmo cristão. Porque se eu pegasse o Deus do Alá e colocasse nas distopias, não ia dar certo. Certo? Só uma adenda aqui do meu artigo. Depois, se quiser, eu posso passar para vocês, que ele está aberto para acessar. Mas essa ideia de que o anticristo não é feio, ele é um cara que vai lhe dominar, e inclusive os eleitos, os fiéis, certo? E a igreja vai sofrer uma grande apostasia. A igreja, boa parte dela, vai desistir de Cristo, vai renegar Cristo e vai combater Cristo, certo? Então isso é... Mas o anticristo, ele vai ser um cara especial, ele vai ter um poder maior que os outros hereges e falsos profetas, certo? Bom, tudo bem. Se vocês quiserem, a gente pode passar para a ideia do Futoshin aqui, para a gente ter uma ideia. A ideia dele é mais interessante, no sentido que a gente pode trazer uma discussão mais para a nossa realidade aqui. Se eu tiver muito rápido, vocês falam aí. Nada. Debater tá ótimo. Mais assuntos, né? Mas assim, se eu voltar aqui, antes do Futoshin, se eu falar uma coisa para vocês aqui não só do catolicismo, como do cristianismo, né? O primeiro mandamento do cristianismo é amar Deus sobre todas as coisas, certo? Do judaísmo também. Mas Jesus Cristo fala uma coisa muito forte, né? Em Lucas 10, 27. Ele falou assim, você tem que amar Deus com toda a sua mente. O que quer dizer assim? Com toda a sua inteligência. Essa mente quer dizer isso, né? Com toda a sua alma. Quer dizer, você vai entregar sua alma completa a Deus. Com todo o teu coração. Quer dizer, aquilo que você deseja do seu coração é Deus. E com toda a sua força. Quer dizer, é tudo. Certo? Então ele falou, sim. Com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o teu coração e com toda a sua força. Isso, em teologia, é interessante pelo seguinte. O judaísmo costuma ser dito como uma religião ortopraxis, quer dizer assim, eu mostro meu amor a Deus fazendo sacrifícios, lavando a mão essas refeições, não comendo porco, entendeu? É uma prática, que eu faço, que eu mostro meu amor a Deus, certo? E costuma ser dito que o cristianismo é uma ortodoxia, quer dizer, eu mostro meu amor a Cristo seguindo os seus mandamentos. Eu não preciso fazer prática nenhuma, eu posso comer um porco, posso trabalhar no sábado, eu posso fazer guerra no sábado, não tem problema nenhum, certo? Então, dizem alguns teólogos que o judaísmo é ortopraxis e o cristianismo seria uma ortodoxia. Você mostraria que você é Deus simplesmente seguindo seus mandamentos, sem precisar ficar apegado a muitas práticas da sua vida cotidiana. Jesus Cristo está falando aqui na passagem que o cristianismo é ortopraxia e ortodoxia também. Porque se você faz com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, aquilo que você escreve, aquilo que você faz na vida, aquela conversa que você tem com seus amigos, tem que estar no meio, certo? Tem que estar uma teologia, claro que você não tem começou a dar uma picada, professor. Agora, depois que você falou da diferença, começou a dar uma picada no negócio. Oi, o senhor tá ouvindo? Acho que tá com delay pra caramba. Então, vocês pegaram a parte do judaísmo aí? Sim, a diferença é que o judaísmo seria uma ortopraxia, o cristianismo uma ortodoxia. Vocês estão ouvindo aí? Só que tá com delay mesmo. Mas pode continuar, professor. Tá com delay, um pouco de delay, tá demorando um pouco a comunicação, mas só pode continuar. Então tá bom. O que eu estou querendo dizer é que Cristo está falando para os seus fiéis que o cristianismo ele é ortopraxia e ortodoxia. Então você, na sua prática de vida, no seu dia a dia, não que você não comer porco, ele nunca falou nada de porco,
nem de não trabalhar o sábado, pelo contrário, ele falou que você pode trabalhar o sábado, mas que você tem que ter Deus na sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força, certo? Então, naquilo que você conversa com as pessoas, com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, tem que ter essa preocupação pela verdade, pelo amor, pela justiça, certo? E pelo belo. Claro que você não precisa ser um cara sisudo, você pode ser, o cristão verdadeiro é um cara feliz, alegre, né? Que gosta de bom amor, se gosta de divertir. E aí eu vou recomendar o Chesterton, que é o mais feliz de todos os cristãos, vamos dizer assim, né? Verdade. Ele pregava todo que você pode beber sua cerveja, fumar seu cachimbo, que problema nenhum, e amar a cruz de toda forma, né? Beleza? Então, essa passagem de Lucas 10 é importante, porque a gente vai entender o cristianismo, uma coisa que a gente vai levar não só seguindo os mandamentos, como na prática da nossa vida, né? Certo? Uhum. Posso continuar aí, então, pessoal? Pode. Então, eu vou falar Sim, um sim. pouco daquilo que vocês me falaram, que vocês me chamaram para a entrevista, porque viram um post meu sobre o Futoshi, né? Uhum. E realmente o Futoshi tem uma passagem bem interessante e bem profética, e talvez ele esteja falando de nosso tempo que nós estamos vivendo agora, né? O que ele vai dizer, agora eu não lembro bem qual foi o ano, se foi 63 ou por aí. Ele vai dizer que a ideia materialista do homem está no fim. O que é essa ideia materialista do homem? Aquele homem, o que é o materialismo? Existe o materialismo comunista, certo? Que define a alma humana pelos bens materiais. Ah, você é pobre, você é assim, você é rico, você é assim, né? E existe o materialismo dos liberais. Não sei, eu acho engraçado que muitos liberais, essa visão Paulo Guedesiana, acham que eles são mais cristãos que os comunistas. Não é verdade, certo? Então, esse apego ao dinheiro, ao bem material, a você se ver como sendo agraciado por Deus porque você é rico, isso não é cristianismo, certo? Isso não é cristianismo. Uhum. Ok? Então, ele vai dizer, a primeira coisa é que tem 3 coisas que estão acabando. É essa ideia materialista, certo? Seja liberal, seja comunista. Outro é a ideia de que o progresso humano é melhor do que Deus, né? Aí vem uma ideia meio do filósofo Hegel, que foi o grande professor de Karl Marx, né? De que o homem vai ser feliz no futuro, basta o progresso chegar, certo? Ele não precisa de Deus. É uma coisa bem maçônica também, né? Que Sim. tem um heresia chamado pelagianismo. Pelagianismo é nisso. Eu não preciso de Deus para mostrar que eu sou um cara bom. Isso aí é o pelagianismo. E um pouco o maçom é isso, né? E essa ideia que o Futoshi está falando é isso. Que essa lógica de que eu não preciso de Deus, o progresso vai me dar tudo, o progresso do homem vai dar felicidade ao ser humano, também na cabeça dele está acabando, certo? E outra coisa que está acabando, segundo o Futoshi, é a ideia de que a alma humana não é direcionada a Deus, certo? E o que ele está falando que está acabando isso, que parece tão vivo para a gente, né? Porque ele está dizendo que tudo isso são teorias que são realmente representações do anticristo, mas na vinda do anticristo vai ser uma luta do bem contra o mal abertamente. Não tem nada disfarçado. Certo? Entendi. Então ele está dizendo que isso vai acabar porque vai chegar a era, que ele chama a era do absoluto. O que é isso? Está claro para todo mundo quem é o Cristo, que não é todo mundo. Cristo vai ter a divisão radical entre o Cristo e o anticristo. Entendi. Certo? O mundo vai acabar com essas teorias que disfarçam, porque o comunismo disfarça, eu sou pelos pobres, entendeu? Defendo os pobres. Então, se você pegar o Paulo Freire, ele disse que virou cristão porque virou comunista, você entendeu? Então, essa ideia que o comunismo, até o Papa Francisco chegou a falar isso, que é um absurdo, né? De que o comunista é mais próximo do pobre, né? Então, essa ideia
de que essas teorias que disfarçam o anticristo, eles vão acabar e vai chegar a luta final do absoluto contra o absoluto, o mal contra o bem. E aí vai aparecer o anticristo, entendeu? E esse mundo do absoluto contra o absoluto vai pôr claramente o céu contra o inferno, né? O pecado, né? Por que o anticristo vai ser quem? Novamente ele vai dizer, o anticristo vai ser uma pessoa fantástica, os fiéis, vai provocar uma enorme apostasia. Então ele vai dizer o quê? Ele vem dizer para você que ele vai trazer a paz para o mundo, ele vai trazer a prosperidade ao mundo, certo? Certo. Essa paz e prosperidade como fim em si mesmos, certo? Então uma coisa que no livro sobre guerra justa é o seguinte: existe guerra justa nesse mundo, mas não existe paz justa. Paz justa não existe. Então, se alguém está lhe prometendo uma paz nesse mundo, ele está mentindo, porque isso não existe. Paz só na visão divina, lá quando você morrer e ver Deus, certo? Então, se alguém lhe prometeu uma paz eterna, ele naturalmente ele não está no caminho de Cristo, porque paz nesse mundo não existe. Olha que interessante, realmente. Mas isso é uma coisa que São Tomás fala. Existe guerra justa, mas paz justa nesse mundo não tem. Tá? Só quando você morrer e você vai encontrar a paz. E aí ele vai prometer paz e vai prometer prosperidade. O que quem está vendo hoje na internet? A gente pode dar tudo para o ser humano, todos os bens materiais, ele pode viver tranquilo, ele não precisa mais trabalhar. Hoje em dia existe a deturpação do valor do trabalho. As pessoas podem ficar em casa, não precisa mais se esforçar para dar comida aos seus filhos. O Estado vai lhe prover tudo. Então você acaba lhe destruindo o valor ético do trabalho. Isso é muito perverso. E, inclusive, uma perversão do que é masculino. Né? O que é o masculino? É aquele cara que vai atrás para prover a família, o cara que vai defender, que vai lutar pelo... Se o cara pode ficar em casa, ele vai perverter o masculino do ser humano. E hoje em dia o mundo é claramente, muito mais efeminado, né? Então, o Futoshi parece que ele está mais que descrevendo os nossos tempos, né? Uma grande ideia humanista, quer dizer, a religião do mundo vai ser um humanismo que não vai ser claramente definido, né? E vocês vão ver isso no livro que eu recomendei para vocês, do Padre Besson, que ele vai dizer justamente isso. O humanismo não é definido, o anticristo vai defender uma igreja humanista. Esse livro ele escreveu em 1907, certo? É um livro bem antigo. E bem profético, pelo que eu estou vendo. É muito profético. Ele errou em algumas coisinhas lá, tipo dizer que a academia, a universidade vai defender Cristo, não é verdade. A academia hoje, a universidade, eles propagam o que é o anticristo mesmo, né? Então, mas hoje, por exemplo, aqui em Brasília, se você for entrar no colégio católico, ele vai dizer assim para você: aqui perpetuamos os valores humanistas. O colégio católico vai dizer isso no seu símbolo. Né? Eu entrei aqui uma vez, meu filho faz concurso de xadrez, ele é novo, né? Eu fui acompanhar o concurso de xadrez dele, e entrei no colégio católico, meu filho não fazia, mas ele entrei no colégio católico, lá na quadra, e tinha assim na quadra do colégio católico: liberdade, igualdade, fraternidade. Quer dizer, a lei da Revolução Francesa. Que é assim, o anticatólico mais prático, que matou milhares de padres e freiras, né? E trouxe um verdadeiro demônio para o mundo, que é Napoleão. E é muito comum você ver católicos exaltando Napoleão, que é um negócio assim absurdo. Quer dizer, o cara não consegue identificar o anticristianismo Napoleão. Napoleão, ele sequestrou e matou um papa. Entendeu? Ele sequestrou e o papa morreu preso. Morreu preso por Napoleão. Mas eu não sei por que a gente tem essa tendência no Brasil de exaltar a Revolução Francesa e denegrir a Revolução Americana. É engraçado isso.
Porque o grande aspecto da Revolução Americana é dizer na sua Declaração de Independência que os direitos do homem vêm de Deus, não do homem. Isso aí é a grande salvação para o homem. A Revolução Americana tirou o poder do Estado e deu para Deus. A Revolução Francesa fez o contrário. Fez o contrário. E aí o grande fruto do comunismo é a própria Revolução Francesa. Certo? A própria Revolução Francesa é onde tem todo o pleno fruto do comunismo. Né? Então, mas hoje, se você for nos colégios católicos, ele não vai dizer assim, venha aqui estudar no colégio que nós defendemos os preceitos católicos. Não, ele vai dizer que os preceitos são humanistas. Aí você faz o favor de ir lá na diretoria e perguntar, vem cá, me diz que valores humanistas são esses, certo? O colégio aqui, o pai é pai, a mãe é mãe, o homem é homem, a mulher é mulher, tem dia dos pais ou tem dia da família? Porque às vezes o dia dos pais vira dia da família, não sei se vocês perceberam isso. Né? Quer dizer, denigre a imagem do pai, né? Então, você perguntar esse tipo de coisa básica, vem cá, o homem é homem, a mulher é mulher, aqui tem dia dos pais mesmo, vocês ensinam que a religião católica ensina os preceitos ou mistura com Umbanda, mistura com o Islã. Qualquer livro que você pegue de colégio católico está misturado cruz com o tambor do Umbanda, com o símbolo do Islã, quer dizer, uma completa zona. Né? E o próprio professor de religião, ele tem medo de afrontar o diretor da escola, né? De ensinar a religião católica mesmo. Né? No colégio católico. Então, isso é bem... No colégio católico. É muito difícil você achar um colégio católico. Viu? Virou uma briga. Aqui em Brasília, pelo menos. Né? Não sei como é que é na cidade de vocês. Então, o anticristo vem com essa ideia humanista de propor, de fornecer a paz, de fornecer a prosperidade, e ele possivelmente vai dar isso. Essa paz mundial, certo? Ou essa prosperidade mundial, já que ele faz grandes feitos. Ele vai convencer muita gente, grandes feitos, né? Tem que apresentar resultado. Né? Vai convencer muita gente. Ele vai ter que ser um cara apresentável. Ele não vem de chifre com rabo. Ele vem um cara muito apresentável, né? Então, e outra coisa, o anticristo, segundo o Futoshi, vai acusar os seus adversários. Quem são os adversários dele? Nós, né? Os cristãos. Vai acusar seus adversários de serem radicais, mente curta, que não gostam do progresso, né? Pessoal exagerado, pessoal que tem que ser expulso da convívio social. A gente já está vendo isso em qualquer mídia social hoje em dia, né? Eu fazia vídeo de divulgação dos meus livros, eu brigava com o Facebook para dizer que aquilo ali era um livro. Um livro. Entendeu? Pois é. E eu ficava brigando. A minha própria editora do meu livro de arte católica pediu para me tirar uns pedaços, porque não ia. Estava muito radical. Entendeu? Hoje você tem muitos problemas para você publicar, escrever, falar em nome de Cristo. Né? Inclusive, esse dia eu almocei com um padre, eu falei assim para o padre, se eu for montar uma escola católica, eu teria até dificuldade de achar professores seminaristas que ensinem catolicismo de verdade. Né? Os próprios padres têm muita dificuldade de se achar padre católico mesmo. Né? Tá difícil mesmo. Rapaz, foi brabo. Tá difícil. Então, esse mundo que ele está pintando, a gente está convivendo, não é? Com certeza. Esse mundo do humanismo, do fim da vida como uma coisa que eu fico rico, né? O fim da vida como ter uma paz mundial, né? Inclusive com o apoio de papas na história, né? Papas, e não só Francisco, como vários papas na história, especialmente de Pio XII para cá, né? Bom, outra coisa do anticristo é essa prática da tolerância. Isso também é muito comum hoje em dia, né? Se você é contra o casamento gay, se você é contra o aborto, se você é contra a eutanásia, você é uma pessoa intolerante. Então você tem que ser expulso da mídia social, expulso do convívio social, tem que ser silenciado.
né? É. Então, isso Na também verdade- que o Futoshi... Na verdade, assim, não sei a sua experiência, mas eu percebo que esses assuntos mais sensíveis, o que se exige da gente é aquela. a- tipo assim, olha, joga aí um incensozinho aí pro Deus, só de mentira, eu sei que você não acredita, mas só pra constar. Porque assim, eu vejo muita gente que da boca pra fora defende casamento gay, essa coisa toda, mas se você conversa com ele fora das câmeras, ele também não concorda, mas ele tem que falar isso em público. Por quê? Sim. Porque ele tem que parecer Não. Só bacana. pra manter a pose, né? Sim. Exatamente. Não, e outra coisa, ele não coloca eles procuram escola para os filhos dele que seja radicalmente católica. Exatamente. Conheço gente assim mesmo, assim mesmo. Não, se você pegar os filhos dos atores de Hollywood, eles fazem isso. Eles ficam com Aham. aquele papo de politicamente correto, mas os filhos deles estão protegidos da internet, protegidos de iPad, protegidos da mídia, em escolas, internatos. Né? Isso é muito comum. Um fato engraçado, uma vez eu fui para o Dia dos Pais no Colégio Católico aqui em Brasília, e eu estava lá conversando, só os pais, né? Quando conversa só os pais, começa a falar mal das mães, né? Que a mãe é assim, que não deixa paciência, que quer que eu arrume o quarto, que não deixa eu assistir futebol, que é muito preocupada com a saúde, manda colocar o casaco do menino 500 vezes, tudo. E eu vendo aquilo ali, vendo que todas as mães eram parecidas. Né? Aí eu, na roda lá, eu falei assim, tá vendo, cara, as mães são parecidas, nós também somos parecidos, né? Daí porque a criança precisa dos dois tipos. Daí porque se tiver duas mães, dois pais, não serve para criança. Cara, quando eu falo isso, a roda acabou. É mesmo, cara? A roda acabou. Entendeu? A conversa acabou. Então, assim, eles estavam chegando nessa conclusão. Eu falei assim, tá vendo? A mãe é desse tipo, né, cara? O pai é desse tipo, né? Traz segurança, racionalidade, limite pro filho. Então a criança precisa das duas coisas, o carinho, a aceitação e o limite, a racionalidade. Daí porque se tiver um casal de lésbica, não vai dar certo. Se tiver um casal de gay, não vai dar certo. Vai ficar desbalanceado. Vai ficar ruim para a criança. Quer dizer, o cara concorda com o pressuposto, a premissa maior, a premissa menor. Quando você conclui, ele discorda. Exatamente. Igual a gente tinha um colega, tem um colega aqui, né? Que ele é assim mesmo. A gente fala, cara, é por causa disso e disso, daquilo que ele é. Aí quando a gente conclui, ele fala assim: eu sei, cara, concordo, mas eu discordo. Mas não é. Eu sei que isso é o certo, mas eu discordo. Eu falo, caraca, cara, deixa pra lá. Hoje em dia, a lógica foi passo. A lógica foi passo. Eu falo para meus alunos, eu dou aula de produtividade, de economia, às vezes de teologia, eu falo assim, ó, esqueçam português, no inglês, matemática, aprendam só lógica. Se você aprender só lógica, silogismo lógico, você vai derrubar qualquer ministro, qualquer presidente do mundo. Verdade. Do mundo, verdade. É do mundo. Basta você ver, eu acabei de dar uma entrevista sobre mudança climática para o Ricardo Feliz, e eu falei com ele o seguinte: veja como é que é essa questão da mudança climática. O maior poluidor do mundo é a China, certo? Supostamente poluidor de gás carbono. Sim. E ela produz painel solar e turbina eólica com dinheiro do Ocidente, certo? Para dar para o Ocidente. Certo. E ela produz com o quê? Usando carvão, energia suja. E ninguém diz nada. Nada, é isso. O chinês nem para reunião vai. Não está nem aí. E ninguém diz nada contra a China. Sabe qual é o negócio? A sensação é de que a China é um dos poucos países que ainda se tratam, né? Que tratam a si mesmo como um país soberano, entendeu? Sim. Tipo assim, olha, aqui a regra é essa, eu não vou me... mas aqui é diferente. Dane-se, aqui é do meu jeito e acabou, entendeu? É porque o Ocidente renega a sua cultura. Ele renega Deus, renega Cristo. O Ocidente está em processo de renegar Cristo, está em processo de apostasia, óbvia, clara. Você aceitar aquela imigração em massa de muçulmanos é que você não quer proteger a sua cultura de jeito nenhum. Isso é óbvio. Você não quer proteger a sua cultura. Então, quando você renega
aquilo que é a verdade, o amor, a justiça e o belo, a natureza detesta o vácuo. Vem lá o cara e vai tomar conta de você. Ele vai dominar você. O muçulmano vai dominar você e o chinês vai dominar você. E o chinês sabe disso. O chinês sabe disso. Ele Exatamente. sabe disso. Então ele sabe e despreza. E despreza o Ocidente. O Ocidente, eu estava brincando com o Ricardo Feliz, que me entrevistou. Nem aquela menina, aquela Greta, fala mal da China. Nem a Greta fala. Pois é. Entendeu? O Brasil não fala com medo de perder dinheiro dos chineses, de nossa soja, do nosso minério de ferro. Né? Mas a Greta não precisa de nada, ela não fala. O inimigo dela é o europeu ocidental e o americano ocidental e o brasileiro ocidental. Esse é o inimigo dela. Na verdade, o inimigo dela é a cultura ocidental. É o reinado de Cristo. Esse aqui é o inimigo dela. Entendeu? Esse aqui é o inimigo dela. Isso está muito claro. Nós estamos claramente no caminho da apostasia aberta. Tanto dentro da hierarquia da igreja, como nos nossos poderes. Você vê o Biden e o filho dele têm negócios com a China. Isso não tem o que estou falando, é qualquer pessoa que pensar na internet, está lá escrito. E ninguém fala nada. Ele é o anjo que veio depois do demônio, que seria o Trump, para a mídia brasileira e para a mídia europeia. Então, para você ter uma ideia, o Trump estava defendendo o lado cristão e ele é considerado demônio, pintado nas capas de revista como se fosse demônio. Então nós estamos renegando claramente todo mundo que defende Cristo, em nome de uma coisa que não é definida, em nome de uma coisa que se chama de humanismo, coisa que o Futoshi falou. Eles vêm com a ideia humanista que não é claramente definida. Eu não sei se o Futoshi leu o livro do Robert Benson, que todo mundo leu esse livro. Bento XVI citou esse livro, Francisco citou esse livro, mas é muito o Robert Benson. O Robert Benson falou, vem o humanismo, não é definido, vai ter até uma igreja humanista. Então nós temos nesse processo claramente, de apostasia generalizada. Né? Uma coisa que o Futoshi fala também interessante, que a gente está vendo claramente nos nossos dia a dia, é que a ideia de amor vai ser completamente deturpada. É o amor pelo amor, mas não o amor pelo nosso vizinho, nossa família, nossos amigos. Quer dizer, a gente ama a humanidade, mas não ama o homem. Entendido? O cara ama lá, está passando fome na África, lá, o coitadinho dos palestinos, sofrendo no judeu. A gente maltrata nosso pai, nossa mãe e nossos irmãos. Exatamente. Despreza os parentes todos. Despreza, né? Aquele psicólogo Jordan Peterson fala muito isso. Você já leram aquele livro dele, 12 lições, 12 hábitos, não sei. 12 regras para a vida. 12 regras. Ele fala muito isso. Primeiro, arrume seu quarto, cuide da sua família. Depois você vai dar lição de moral para o mundo. Certo? Exatamente. O nosso jovem, hoje em dia, ele fica no joguinho e depois ele sai aí defendendo a mudança climática, ele sabe nem o que é. Entendeu? Quer dizer, o cara está ali desprezando tudo que ele é, fica até 40, 50 anos em casa, às custas dos pais, e vai defender uma política social que ele não tem capacidade de fazer nada, nem informação para isso. Né? Então, nós vivemos num mundo em que a ideia de amor é deturpada, a ideia de justiça é completamente deturpada. No Brasil é muito claro isso, né? Vamos dar terra para índio. Por quê? Porque o índio estava aqui primeiro. Mas que índio? Tinha várias tribos, os caras se matavam e tal. Como é que você vai dizer que essa terra era dele? Os caras eram nômades. Essa discussão não entra. Vamos dar terra para os incas. E assim, a ideia é estúpida em si, não tem fundamento nenhum. Né? Ou então a gente se ajoelhar em nome de um cara que foi morto por um policial lá nos Estados Unidos, que o cara era um assassino, mas o policial matou ele, querendo ou sem querer, mas agora o mundo inteiro do futebol se ajoelha. É um negócio assim que você é incompreensível para o mundo. Há 10 anos atrás seria incompreensível. Se você pegar um vídeo da internet, em 2004 a Hillary Clinton era contra o casamento gay. Hoje ela é defensora assídua.
Então, nós estamos vindo, em menos de 10 anos, uma reversão completa do que seria o cristianismo, um ataque ao cristianismo em massa, das mídias, dos poderes do mundo, né? E tudo que representa o cristianismo, inclusive na ideia de sofrimento. Naquela que eu falei para vocês, se você é cristão, você tem que ter uma cruz e se reconhecer nessa cruz. A ideia de sofrimento é uma coisa muito maligna. Hoje o mundo vive em busca do hedonismo, do prazer, pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer. Né? Então, é joguinho na internet, é Netflix todo tempo, é toda hora. Cara, você já viu tantos comentários de futebol que tem na televisão brasileira? Deve ter os seus 500, né? Então, você tem gente comentando aquilo ali, que vai. É o prazer pelo prazer, e aquele negócio ali é o domínio do hedonismo. Né? Então, não se para mais para você refletir sobre o que é a vida real. Né? Isso aí vocês estão sabendo que a Facebook vai lançar o tal de... Vai lançar um tal de metaverse aí. Já lançou, já. Que mundo paralelo. Eu sei que agora... As pessoas vão viver no mundo paralelo. Você já pensou seu filho vivendo no mundo paralelo até os 50 anos de vida? Meu, cara, é isso. Cara, mas é isso aí. É por isso que eu sempre falo pro pessoal aqui no podcast, para amigos que conversam comigo. Cara, no máximo possível, você tem que não dar... Se seu filho é pequeno, cara, sei lá, deixa ele ter celular quando ele puder comprar e se ele quiser comprar. E assim, tipo, o máximo possível, retira, cara, porque, cara, o somatório de forças para estragar a vida do seu filho que tem na internet é um negócio assim absurdo, entendeu? Eu costumo dizer para os meus amigos assim, ó, para uma pessoa PVT meu filho é muito fácil. Por exemplo, se ele vai para a escola, um professor entra de saia na sala e batom, acabou. Entendeu? O professor entra na sala de saia e batom, eu vou ter que explicar para ele que homem é homem, mulher é mulher, que ele não pode aceitar isso como se fosse uma coisa natural, que isso não é cristianismo, que isso aí é um dos grandes pecados da Bíblia, né? Não sei se vocês sabem, existem 5 pecados que clamam aos céus por vingança na Bíblia, né? Sim. E um deles é justamente a sodomia, né? Então, esse pecado é gravíssimo, então, mas a escola, que pode ser uma escola católica, estimula. Então, para você PVT uma pessoa, hoje em dia, se você liga a TV, você não precisa colocar em programa nenhum. A propaganda do Bradesco tem um casal gay se beijando. O que tem um banco a ver com um casal gay? A propaganda do pneu Continental, entendeu? Então tá em tudo. Tá em tudo, tá em propaganda, tá em tudo. Então o domínio é muito avassalador. Exige muito dos pais hoje em dia. Exige muito. Antigamente você deixava. Eu, por exemplo, fui criado com televisão. Fui criado com televisão. Meu pai e minha mãe não estavam muito aí para mim, eu via na rua correndo, né? Então eu fui chegar em casa e ligar a televisão, mas era o quê? Pica-Pau Amarelo, Super Amigos, os Flintstones, Looney Tunes, tranquilo. Hoje em dia você não pode assistir. Antigamente a ideia era divertir a criança, hoje em dia a ideia é mudar a cabeça da criança para ela pensar o que eles acham que é certo pensar. Não, e outra coisa, os Trapalhões da minha época não existiriam hoje. De jeito nenhum. Muito programa não existiria hoje. O Didi chamando o Mussum de pavão, de urubu, de negão. Já é. O Monteiro Lobato jamais. Monteiro Lobato já não existiria. É que eu falo. Aqui no Brasil, essa cultura de cancelamento de autores de autores clássicos, como acontece muito nos Estados Unidos e Europa, só não tem muito aqui porque como o povo aqui é muito burro, é muito inculto, ninguém nem lê Monteiro Lobato, então não vai nem ligar. Mas se fosse na escola, todo mundo sempre lê obras completas de Monteiro Lobato. Já tinham cancelado Monteiro Lobato há muito tempo.
No outro dia eu estava zapeando a televisão e a Globo, um canal que ela tem lá, acho que é Vivo, acho que é Viva. Ali ia passar uma novela que deve ter assim, uns 10 anos atrás. Aí ela dá um recado antes. Ela fala assim: olha, o que vai ser conversado aqui nessa novela representa só o que era normal naquela época. Entendeu? Ela está se protegendo do caras. Palhaçada, cara. Se protegendo de coisas que possam ser consideradas racistas e tal. Mas hoje em dia. De processo, né? De processo. Mas hoje em dia, se você tiver problemas na escola do seu filho, na justiça, no trabalho, e você for um cristão, você está lascado. Se você for um gay, não. Verdade. O cara não vai ter medo de lhe perseguir. Se você for negro, se você for gay, ele vai ter medo de você perseguir você. O cara pode acusar você de ter uma perseguição ideológica, entendeu? Então, até você ostentar seu crucifixo no seu trabalho, sua Nossa Senhora, o que for, você está se sujeito a ser processado. Se disser uma palavra mais, que você vai ser facilmente identificado como um cristão. Né? Ver que ponto nós estamos chegando. Né? Uma coisa interessante que o Futoshin fala, que eu falo muito nos meus 2 livros, né? Tanto de economia como de guerra, é a menor influência da igreja, tanto na área de guerra como na área econômica. Né? Na área de guerra, a igreja, desde o Paulo VI, com aquela ideia do guerra nunca mais guerra, que é uma frase repetida ad nauseam, você tem uma ideia de que a guerra em si é mal, o que é um erro grosseiro em termos de Bíblia, em termos de São Tomás de Aquino, em termos de Santo Agostinho. A guerra em si não é mal, não pode falar, mas a igreja não comenta mais conflitos. Antigamente nós tínhamos encíclica da igreja contra... Você pegar na história, tinha falando da escravidão no Brasil, tinha falando dos comunistas na Rússia, tinha falando da guerra dos comunistas no México, da guerra dos comunistas na Espanha. Tem encíclica para tudo isso. Mas, por exemplo, não existe nenhuma encíclica contra o Estado Islâmico. Nenhuma, nada, zero. Pois é. Então a igreja não participa mais do debate de conflito militar. Aquele conflito que, inclusive, que mata abertamente o cristão. Abertamente. Não existe nenhuma encíclica contra a China, de jeito nenhum. Que mata, tortura, inclusive padres. Não existe. Não existe nenhuma encíclica contra Cuba, que também, da mesma forma, mata, tortura, prende, silencia, inclusive padres. Ou Venezuela. Não existe mais isso. Então a igreja não participa mais, atualmente, do debate de guerra. Não participa mais. Ela fugiu desde mais ou menos João 23. E isso o Futoshin está falando claramente. A igreja vai ter menos influência no mundo. Sobre a economia, do mesmo jeito. Só fica falando de globalismo, que temos que defender os pobres, mas não fala contra o comunismo, não fala contra os erros e o prejuízo à humanidade, que é a busca deslocada para diminuir a emissão de gás carbônico. Quanto isso vai prejudicar os mais pobres, ela não fala disso. Entendeu? Então, não existe uma fuga também no ambiente político. A igreja hoje se joga nos braços da ONU. A ONU é como se fosse a igreja do mundo para a própria igreja. Sim. Hoje em dia. Verdade. Hoje em dia. Então, o debate contra o Estado Islâmico, contra a mudança climática, a igreja, os papas se referem à ONU. Eles não dão mais a própria voz. É um negócio absurdo. Como se fosse por falta de posição interna, né? Como se fosse por falta de doutrina. A gente tem aí milenar. Não, a Igreja Católica é a instituição mais antiga do planeta. E é a instituição que mais pratica caridade no mundo. Certo? Se você quer estudar uma instituição que está aí há muito tempo, essa instituição é a Igreja Católica. Muitos reis passaram, muitas instituições passaram. A Igreja tem 2000 anos de história.
E a igreja, nesses 2000 anos de história, com enorme, gigantesca, só São Tomás de Aquino escrevendo uma biblioteca de livros, doutrina, silencia. Hoje em dia, silencia. Os assuntos mais prementes. Ela não defende o cristão dentro do Estado Islâmico, ela não defende o cristão dentro de Israel, vamos dizer assim. A gente fala do judeu e fala do palestino, mas o católico, o cristão, está jogado de um lado para outro lá dentro, ela não fala. Entendeu? Ela não defende o católico dentro de Cuba, dentro da Venezuela, dentro da China, não fala. E quando fala, às vezes fala em defesa da China, é um negócio de louco. Uhum. E você tem uma situação que certamente a igreja hoje não tem menor influência no mundo. Menor influência no mundo. É o mesmo de sempre, é o mesmo que a ONU fala. O que a ONU é? Nada. Em termos de direitos humanos, quem lidera a Comissão de Direitos Humanos da ONU são os países muçulmanos, é a Venezuela, a Arábia Saudita, é o Irã, está todo mundo lá. Esse pessoal pode dar lição para direitos humanos? Entendeu? A ONU tem algum histórico bom de evitar guerra? Não, não tem. O histórico da ONU é péssimo de evitar conflito militar. Péssimo. Então você tem uma instituição que é elevada, merecimento nenhum. A igreja se joga para as determinações diretrizes da ONU. Isso é um absurdo e está claramente a olhos vistos aqui para todo mundo ver. E claramente Futoshi previu isso e disse que é verdade, né? Então, qualquer assunto importante do mundo, a igreja vai ver primeiro o que a ONU falou. E a ONU vai dizer o quê? A ONU vai primeiro olhar quem é que manda na ONU. Quem é que manda na ONU? Estados Unidos, China, Rússia, né? França, Inglaterra. Ou basicamente Estados Unidos e China, cara. Certo? E olhe lá um pouco a Rússia. Então, a ONU é isso, 5 países. Adianta o Brasil ter cadeira no assento do Conselho de Segurança? Não adianta nada, meu filho. Quem manda é quem pode. Certo? Quem manda exatamente. É quem pode. E é um fato mais óbvio do mundo, né? Uma coisa interessante é que ele também fala que a quantidade de fiéis vai diminuir, né? Uma coisa interessante dos nossos dias é que tem muitos padres que acham que vai atrair mais fiéis com música, cantoria, aquela coisa, e sem doutrina, né? O católico ou o cristão, ou mesmo o protestante, ele tem que ser firmado na doutrina da sua igreja. Não adianta ele aprender a tocar música, tocar instrumento, cara, bater palma, certo? Hoje em dia o católico não sabe o que é ser católico, nem o protestante sabe o que é ser protestante. Verdade. Eu tenho uma irmã que infelizmente é protestante, eu pergunto a ela, por que você é protestante? Ela não sabe me explicar. Não sabe me explicar. Porque minha sogra me levou e acabou. Certo? Então, o católico não sabe o que é católico e o protestante também não sabe o que é. Por quê? Porque não foram ensinados na sua doutrina mais básicas, né? Inclusive por escolas católicas. Né? As escolas católicas não ensinam, certo? Na minha época de estudante, eu estudei em colégio de padre, só tinha padre comunista e professor comunista, lá pelos anos 80, você imagine agora, né? Imagine agora como é que está esse negócio, né? Eu estudei em colégio jesuíta, então é mais fácil ainda de entender isso, né? Aí, finalmente, o Futoshi vai dizer o seguinte, que uma nota de esperança. Veja, o mal vai ser derrotado no final, certo, filho? Então, se você ficar do lado do mal, do lado da mentira, do ódio, da injustiça e do feio, né? Você vai ser derrotado aqui nessa terra e no inferno, certo? Então, o fiel tem que ter esperança, inclusive dentro do seu próprio sofrimento. Por quê? Porque ele tem a verdade. Que verdade? Cristo. Cristo é a verdade, né? Só ele é o caminho. Então, você tem que ter essa segurança. Desesperou, você já está no caminho do anticristo. Você entendeu? Você não pode desesperar. Esse é o paradoxo da coisa. O mundo está um shit total. A gente não tem defesa nem de padre, nem de clero,
nem de político nenhum, mas eu vou tentar ao máximo proteger a minha família, minha alma, né? E vou tentar levar meu filho para o bom caminho. E especialmente uma coisa que eu falo no meu livro de catolicismo, de ética católica e economia, a importância do pai, né? Nós só temos homens aqui, entre nós aqui, né? Quem está assistindo deve ter mais gente, mais mulheres, né? Mas uma coisa interessante é, quem leva a religião para o filho é o pai. Uhum. A mãe frequentar a igreja não leva tanto quanto o pai, porque o pai é a racionalidade, é o limite, dá sinal que aquilo é importante, não é só caridade, só coisa interessante, legal. Aquilo é importante e é racional. Então, quando o pai leva o seu filho para a igreja, ele sinaliza para o seu filho, para a sua filha, que aquilo é racional e aquilo é importante. Certo? Hoje em dia, o mundo, os pais hoje querem ficar na... O que o feminismo fez foi ajudar os piores homens. Né? O feminismo fez isso. O feminismo ele deu força para o pior tipo de homem. É isso que o feminismo fez. O cara que vai ficar na gandaia. Né? É isso que fez o feminismo. Então você tem que ter essa ideia que o pai é importante. Se você quer que seu filho tenha religião, você tem que ir para a igreja, você tem que rezar essas refeições. Se você for católico, rezar o texto na família. Aí você está defendendo a sua casa contra o mundo lá de fora. Ele vai crescer, ele vai virar adolescente, vai virar um chato, mas você jogou um fundamento nele que você vai rezar para não sair mais, né? Que possa defendê-lo ele e fazer ele reconhecer o que é a verdade, o amor, a justiça e o belo. E não ficar assistindo Regina Casé, né? E a idolatria do erro. Entendeu? É isso aí. Bom, por isso aqui eu acabo minha... Se tiver alguma pergunta aí... Primeiramente, muito obrigado, cara. Foi muito bom mesmo. Toda a explicação, tudo foi excelente. O Tião e o Montegar tem alguma pergunta? Se eu vou, tem alguém aqui que perguntou que eu queria. Não, pode rolar a pergunta aí. Alguém perguntou aqui sobre uma aparição. Eu acho que isso deve ter a ver com o assunto, então eu vou passar aqui para o senhor. Aqui, ó, Rafael Cassol perguntou: o senhor já viu falar das aparições de São Miguel a Luz Maria de Bonilha? Não, eu não ouvi falar, mas assim, tem alguns padres, recentemente eu vi um vídeo de um padre, acho que o padre Duarte, alguma coisa, que ele vai falar do fim dos tempos e ele se sustenta em aparições, em exegetas, em Nossa Senhora. Claro que eu acho que isso está certo, mas eu procuro me sustentar mais na Bíblia, na tradição católica. Uhum. E claro que eu cito para as aparições como um apoio à minha fala, mas eu gosto de um reforço. Eu não gosto de sustentar o meu argumento em aparições de Nossa Senhora, né? Porque eu vou ter que dizer se aquilo ali realmente foi aceito pela igreja, ou se não foi aceito ainda, certo? Então, e não gosto de me sustentar só em ótimos exegetas, por exemplo. Mesmo eu sendo um devoto de São Tomás de Aquino, eu não posso me sustentar só nele. Eu tenho que pegar a Bíblia para ver se ele apoia o que diz a Bíblia, etc. Mas a pergunta dele eu não conheço, vou pesquisar, saber. Uhum. Eu sei que São Miguel apareceu para o Papa Leão XIII, né? E o Papa Leão XIII, ele viu uma grande tragédia mundial e justamente essa ideia que Santo Agostinho falou, que o diabo vai ficar solto. Certo? Sim. Então, o Papa Leão XIII, ele viu São Miguel relatando isso para ele. O diabo vai ficar mais solto no mundo. Aí ele fez o quê? Ele fez uma oração que deveria ser lida em toda missa. Isso a igreja deixou de fazer isso. Não faz mais isso. Mas existe a oração de São Miguel. Em desobediência a Leão XIII, não se reza mais essa oração de São Miguel nas missas. Deveria voltar a rezar, que foi uma ordem do Papa, né? Que viu uma grande perversão no mundo.
Claro que ele viu ali a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o comunismo, né? Tudo que foi o terror do século XX. É aqui começa com o Salmo 67, Salmo 34, é essa? Tem a oração de São Miguel do Leão XIII, deve ficar disponível aí eu tô procurando aqui. Oração de São Miguel, Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo definidos no combate. É ele que fez essa oração. Ele fez a oração e todo mundo teria que rezar, toda missa teria que rezar São Miguel. E hoje não se faz mais isso, infelizmente. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui. Tomando tudo que a gente falou e e pensando no que a gente está vivendo de dentro da igreja, como o senhor falou, a ideia de que o Papa é o anticristo, né? E que a Igreja Católica é a besta do Apocalipse, né? Que é uma visão meio que de consenso pelo menos em todos os reformadores, né? Mas o senhor acredita que essa figura do anticristo como o cara, né? Não os vários anticristos, os vários hereges, pessoas que se levantam contra do Nosso Senhor. Mas o senhor acha que existe a possibilidade desse cara ser ou um papa ou alguém da hierarquia da igreja? Eu acho que sim, existe a possibilidade, sim, claro, né? Mas, assim, dado que a igreja hoje não tem influência nenhuma, né, cada vez menos influência, é verdade. Eu acho mais possível ser alguém de fora que tome conta da igreja, entendeu? Entendi. Ou que tem apoio, ou que tem até apoio, assim, tem um apoio do Papa. Ele vai dominar religiosamente a igreja, ele vai colocar os ídolos dele dentro da igreja. Sim. Tem que fazer isso, porque isso é uma profecia de Cristo. Entendeu? Entendi. Outra coisa. Outra coisa, eu sou católico há pouco tempo, então eu tenho muitas das coisas que eu lembro sobre esse assunto são coisas que eu ouvi quando eu era protestante, por exemplo, né? Você tem a gente em Apocalipse, a gente vê 3 figuras, né? O anticristo, não, 2, né? O anticristo e a besta, né? A besta seria a fera que você falou ou é uma outra figura humana também? Tipo, a besta do Apocalipse seria uma outra figura humana também ou é o demônio? Sim. Bom, aí tem muito debate, porque como aquele quadro que você mostrou, a besta vai dominando o anticristo. É ela que conduz o cara, entendeu? Entendi. É ela que está por trás do cara lá, como aquela fera, né? A besta gerou a fera. Essa fera que seria, na minha leitura, né? Claro que tem várias gente que faz uma leitura diferente. O demônio conduz o cara, mas o cara, ele é uma pessoa que tem poderes fantásticos e ele é conduzido pelo demônio, né? Conduzido pelo demônio. O demônio seria a besta, né? Bom, aí é uma leitura que eu faço. Ok? Eu ouvi também um dia desse que... Eu vi um dia desse também que algum patriarca ortodoxo aí disse que o anticristo seria... Esses poderes dele seria muito usando a internet. Essas tecnologias de internet que a gente tem, né? A internet que ela está servindo é para destruir o que é o homem, né? O que é o homem? Hoje existe transhumano, né? O cara está fora da realidade, né? O transhumano, o cara... Tem gente que acha que é um gato, tem gente que acha que é... Né? Tem um cara nos Estados Unidos que ele é americano e ele diz que ele é filipino, porque ele diz que é filipino, acabou. Então existe uma... E você imagina quando chegar esse negócio de metaverso aí, né? Então existe uma destruição do que é o humano, né? Então, o que é humano para o cristianismo? É o corpo e alma, sendo que os dois são direcionados a Deus, né? Tanto o corpo como a alma, né? Então, o transhumano, ele destoma e também o corpo. Né? E também o corpo. Então, é claro que a internet
pelo seu grande impacto gigantesco na humanidade, né? Que é uma coisa engraçada, porque o ser humano hoje está mais burro e tendo todo o acesso à informação no seu celular, né? Pois é. Eu falo para meus alunos, se você quiser ser doutor em medicina por Harvard, você não precisa sair de casa. Não precisa. Uhum. Basta você pegar quais são as disciplinas, quais são os livros que eles adotam em cada disciplina e estudar em casa, cara. Verdade. Claro que não vai ter a prática. Mas na minha época eu tinha que ir na biblioteca, pegar o livro, bater o carimbo, devolver com 10 dias, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia eu estou lendo um livro, tenho uma dúvida, tiro no celular. Quer dizer, o acesso à informação maravilhoso que nós temos, e as pessoas estão apegadas em quê? Em prostituição, pedofilia, né? Sim. Isso, por exemplo, eu fiz um curso de crime cibernético recentemente, e saber o que é isso, né? Se você for olhar a Dark Web, como eles chamam, o Deep Web, cara, a sujeira da humanidade lá dentro é um negócio inacreditável. É pai vendendo foto de filho, irmã vendendo foto de filha, de irmã, para pedofilia, é droga entre família, entendeu? A desgraceira dentro da Deep Web é um negócio de louco. E a Deep Web vem com uma história bonitinha. Qual é a história bonitinha? Vamos nos proteger com anonimato. Não quero que as pessoas me conheçam, não quero ser controlado pelo Estado. Aí o cara cria uma Deep Web e aí lá tem tudo. Lá tem o quê? Venda de droga, pedofilia, terrorismo, tudo no anonimato. Então o mundo hoje, você hoje conversa com uma pessoa, aquele cara pode ser um praticante de pedofilia na Deep Web, cara. Do seu lado. Brabo mesmo, cara. Tá muito difícil. Então eu acho que a internet, sim, tem um papel destruidor muito maior do que construtor, por incrível que pareça. Não infelizmente mesmo. Mais alguma pergunta aí pra vocês? Não, tô sem pergunta. Tirei todas as dúvidas que eu tava na cabeça aqui. Maravilha. Professor, então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Foi uma aula maravilhosa. Obrigado, galera. É isso aí. E se eu tiver alguma mensagem final, palavras finais, pode dizer aí. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto, como eu falei, fácil e difícil, né? Mas o importante é que a gente tenha consciência que a gente tem as nossas armas na mão, né? Vocês têm uma grande arma aí, que é esses podcasts que vocês fazem, de levar o bem de forma divertida, né? E propagar o que é bonito, né? Por isso que a gente não aparece. Exatamente. E é essa aí que a gente vai fazer. A gente pode praticar no nosso dia a dia o Cristo, não o anticristo. Mas muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Espero ter ajudado. Nó demais, Jesus, demais. E muito obrigado a todos que estão ouvindo até agora. Se você quiser apoiar o nosso podcast, visite o nosso site aqui, está passando aqui embaixo, irmãoscaverna.com. Lá você vai encontrar o link para o apoio coletivo, onde você vai poder ajudar a gente aí financeiramente. A loja com os produtos oficiais do nosso podcast, caneca, camisa, tudo mais. As lojas que a gente ajuda a divulgar, como a Von Piper. E me lembra depois, o Mordecai, de botar o Clubinho Literário também, que eu quero ajudar o Clubinho também para divulgar, eles são muito bons. Tá. E o curso, né? O curso, o grupo de estudos que eu criei, chamado Caverna dos Estudos. Então é isso, gente. Obrigado por todos que assistiram até agora. Fique com Deus e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Valeu.